Paulinha, ainda falando das eleições, o que o Bolsonaro disse a respeito das urnas e do voto impresso, hein? Vamos lá conferir. O presidente foi votar ali na Escola Municipal Rosa da Fonseca, ali no Rio de Janeiro, atendeu os jornalistas, conversou meia hora ali com eles, respondendo a diversas questões. Ele falou ali de possibilidades de fraude no sistema atual de urnas eletrônicas e voltou exatamente nessa questão do voto impresso. Vamos conferir. Não podemos continuar votando e não sabendo, não tendo a certeza que aquele voto foi ou não para aquela pessoa. E deixar bem claro, o voto impresso, ninguém bota a mão no papel. Fica atrás do visor, ele concorda depois de o voto dele ser sido imprimido, né? E cai dentro de uma urna. E daí qualquer um delegado qualquer um presidente de partido pode pedir a recontagem naquela área. E você vai ter a comprovação do voto eletrônico, voto no papel. É pedir muito isso? No meu entender, quem não quer entender isso, eu não sei o que pensa em democracia. Temos o boletim de urna em várias votações. Nós queremos confirmar o digital com o papel. E muitos podem fazer isso, que o TSE tem obrigação de entregar isso. Tem obrigação de entregar em nome da transparência. Não é nenhum pedido, nenhum favor, obrigação. Porque nós devemos buscar uma maneira de tirar da cabeça do povo a dúvida de possíveis fraudes nas eleições. E estou vendo um trabalho agora esquisito, né? Pessoas que praticaram desinformações subindo a hashtag voto impresso já. Pode botar essa relação. Eu quero voto impresso já também. Eu, Fernando, quero voto impresso já, porque eu quero a transparência. E olha que eu tenho poder na mão. Eu tenho poder, eu tenho uma máquina monstruosa na mão. Jamais usaria essa máquina em proveito eleitoral de quem quer que seja. Aí a gente teve o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso, observando ali na fala dele, depois das eleições, que a Organização dos Estados Americanos considera que aqui no Brasil a gente tem o mais ágil e seguro sistema de apuração das Américas. O Barroso lembrou da decisão de setembro do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do voto impresso e disse que, na sua avaliação, o voto impresso é um retrocesso. Ouçam. O Supremo Tribunal Federal já entendeu pela inconstitucionalidade do voto impresso e entendeu, não apenas, evidentemente, pelo custo de mais de 2,5 bilhões de reais ao longo do tempo para a sua implantação, mas porque representaria, ao ver do Supremo, um risco real para o sigilo do voto. O Barroso também expressou a sua opinião pessoal sobre esse possível, ou enfim, não sei se possível, retorno do voto impresso, dizendo que traria um grande tumulto para o processo eleitoral, com pedidos de recontagem por parte de candidatos que perdessem ali, possíveis impugnações, alegações de nulidade e judicialização do processo eleitoral. Beijo, Estados Unidos, a gente está vendo como é lá, né? Bom, sobre o questionamento de fraude, o Barroso disse que se o presidente ou qualquer outra pessoa apresentarem denúncias, essas serão investigadas. O ministro também disse que ele não tem controle sobre o imaginário das pessoas. Eu não tenho controle sobre o imaginário das pessoas, entendeu? Tem gente que acha que a Terra é plana, tem gente que acha que o homem não chegou na Lua, tem gente que acha que o Trump venceu as eleições nos Estados Unidos. Esse é o imaginário sobre o qual eu não tenho poder. Então, tá aí, eu quero saber agora o que é que vocês acham disso. Tem gente que acredita em João Paulinha de Deus. Carvalho, são 10 horas e 38 minutos. Aí, imaginem o que a Adrilles Jorge ficou mordido. A Terra não é quadrada. Queridos, e não se sabe quem venceu a eleição. Calma que você vai ter tempo de falar, calma. Nós vamos ter que ir para um rápido intervalo comercial e na volta, Gabriel Azevedo, Adrilles Jorge e Joel Pinheiro da Fonseca discutem sobre voto impresso aqui no Morning Show. Aguenta aí. 10 horas e 43 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan. E olha, gente, antes do intervalo comercial, nós estávamos discutindo a questão do voto impresso aqui no Brasil, a fala do presidente Jair Bolsonaro em relação a isso ontem. O presidente do TSE, o ministro Barroso, também falou, e a gente aqui no estúdio estava discutindo, né, antes do intervalo e agora também no intervalo comercial, que a gente acha que ele mandou um recado pro Adrilles. Vamos rodar de novo o vídeo do que ele falou. Eu não tenho controle sobre o imaginário das pessoas, entendeu? Tem gente que acha que a Terra é plana, tem gente que acha que o homem não chegou na Lua, tem gente que acha que o Trump venceu as eleições nos Estados Unidos. Esse é o imaginário sobre o qual eu não tenho poder.
Eu achei direcionado ao Adriles mesmo, Paulo. Olha, eu não sei, eu achei que foi uma indireta, então fica aqui o direito de resposta, Adriles Jorge. Barroso, o homem chegou à Lua, a Terra é redonda, a eleição dos Estados Unidos está sub júdice, ainda não tem um ganhador formal, porque a imprensa não declara ganhador. Agora, eu acho que você, como progressista, você tem uma sanha, uma certeza, né? Todo iluminista, progressista, acha que tem que iluminar a população com suas luzes. Eu, por exemplo, não acho que João de Deus tenha feito nenhum bem para a humanidade, como você declarou na entrevista à Veja, nas páginas amarelas. Não acredito na inocência do terrorista assassino Cesare Battisti, a quem você defendeu. E, sobretudo, não acho que o Felipe Neto é exatamente um personagem que vai conciliar as pessoas em nome de um rumo para a nação, né? Eu acho, comentando agora especificamente a pauta, o negócio do voto impresso é assim. Não acho que teria nenhum problema em ter uma materialização do voto exatamente para corroborar o resultado, que eu não acho que seja exatamente fraudulento das eleições virtuais, porque eu sempre tive uma dúvida muito constante. Se países como Estados Unidos, Japão, outros países que têm uma tecnologia de ponta desconfiam exatamente da votação virtual, por que só o Brasil a faz de maneira tão ostensiva? E tudo bem, as urnas são auditáveis, as urnas não são ligadas à internet, mas o resultado final da totalização do TSE, por exemplo, já foi invadido por um hacker. Então eu acho que há sim algum tipo de perigo iminente na alteração total, inclusive da totalização dos votos. Não acho que tenha havido, espero que não tenha havido, eu tenho mais dúvidas do que certezas em relação a esse assunto. Acho, porém, que é muito caro fazer esse voto impresso com impressora, essa materialização do voto seria muito caro. Acho muito mais interessante, muito mais plausível e sensato fazer uma auditoria plena com a participação de entidades civis, de partidos e outras coisas. Em relação à fala do presidente sobre a eleição do Trump, que tem provas sobre fraudes ou coisas do tipo. Bom, fraude houve em intensidade enorme. Não sei se a ponto de alterar sistematicamente ou objetivamente o resultado das eleições finais. Acho que Biden provavelmente será eleito e o Trump tem um discurso de que houve uma eleição, um sistema eleitoral completamente carcomido por dentro, por votos em correios ou coisas do tipo, e que ele vai sair com esse discurso plausível, sim, baseado na suspeita imensa de pessoas que mortos votaram, softwares adulterados, urnas sendo alteradas, oficiais e auditores dizendo em testemunho que foram coagidos ou constrangidos ou impedidos de observar a votação. Okay. Ou seja, as suspeitas do presidente, eu acho que são em grande medida legítimas, e as certezas absolutas do Barroso em relação às suas convicções, que eu considero sumamente equivocadas em grande medida, cheiram a arrogância, prepotência e a desconfiança em relação às próprias certezas. É não só uma coisa boa do ponto de vista psicanalítica, como é uma coisa boa em relação à democracia. Okay, o preço da liberdade é eterna vigilância e desconfiança. Ok. Joel, quais são os pontos positivos e negativos do voto impresso? Olha, só reiterar que o Barroso realmente é meu ministro do Supremo favorito. E acho que no TSE ele tem dado... Vai de retro, Satanás. Vamos lá, voto impresso. Bom, o Jair Bolsonaro, acho que ninguém acredita mais no presidente Bolsonaro. Veja que gravidade disso é a palavra do presidente. Mas se ele diz, eu tenho provas de algo, ninguém nem acredita que ele tenha prova de alguma coisa. Né? Tão baixa está a credibilidade, infelizmente, do presidente da República, porque ele usou a sua palavra de maneira tão irresponsável no passado. Ninguém acredita que ele tem prova de fraude, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem de nada. Ele tem fake news de WhatsApp. Esse é o que ele usa para fazer essas afirmações aí que ele faz. Vamos aos pontos. Vamos do ponto de vista puramente técnico. A impressão do voto para você e depositados numa urna, para você, se necessário, fazer uma auditagem voto a voto depois das eleições, em algumas sessões, ela aumentaria ainda mais o grau de segurança? Aumentaria. Da mesma forma que se eu aqui na minha casa, aqui na porta, tenho chave e trinco, mas se eu botasse também um aparelho de senha, de biometria para abrir a porta, aumentaria a segurança da porta da minha casa? Com certeza aumentaria. Agora é necessário, é um investimento que faça algum sentido? Veja, não existem fraudes nas eleições brasileiras. Não tem nenhuma evidência de que tenha havido qualquer fraude, apesar do presidente dizer o contrário sem prova nenhuma.
a eleição brasileira é segura. Então, por que a gente vai investir bilhões de reais a mais para fazer impressão de voto? Vai dar problema técnico, vão levantar questão na justiça, porque quando imprimir, se der erro e o técnico que tiver que consertar vai ler o voto da pessoa que estava imprimindo, vai dar 1 milhão de probleminhas técnicos, vai exigir investimento, vai judicializar o processo da eleição, vai tornar um pouco menos rápido. Por que a gente vai fazer tudo isso para um problema que não existe? É que nem se eu, na minha casa, resolver botar uma porta de aço maciço, com senha, com biometria, com um processo de verificação da minha retina para abrir a porta de casa. Existe alguma evidência de que eu preciso de ainda mais segurança, ainda mais caro agora? No voto impresso é a mesma coisa. Seria um investimento a mais, bilhões de reais, mais judicialização, mais problema, e que não está claro que ele traria qualquer benefício concreto. Afinal de contas, nossas eleições são seguras. Meu filho está dando um showzinho aqui atrás de mim, para quem estiver no YouTube. Como ele chama, Joel? Como ele chama? Esse é o Davi. Davi, muito bom. Depois pergunta pra ele o que ele achou da fala do Bolsonaro e conta pra gente. E do voto impresso. Gabriel, a sua opinião. Olha, o fantástico mundo de Bolsonaro, além de patético, é perigoso. É uma pessoa que realmente mente compulsivamente. Ainda em março, ele disse que tinha provas de que a própria eleição tinha sido fraudada. É um caso único da história brasileira em que um político coloca em dúvida a própria eleição. Teria vencido em primeiro turno. Exato, é claro. Porque tem muita gente assim a fim de votar nele. Então, o presidente, além de mentiroso, fere a necessidade de se defender o sistema eleitoral brasileiro. Se a gente tivesse um Congresso Nacional mais independente, que soubesse melhor das suas atribuições, certamente um dos inúmeros pedidos de impeachment que pesam sobre o presidente, inclusive por essa razão, já teriam sido aceitos. Eu não poderia concordar mais com a fala do Joel sobre o sistema das urnas nacionais. O TSE várias vezes pratica atividades para que aqueles que têm dúvidas sobre as urnas possam ali fazer as suas atividades para hackear, quebrar ou tudo quanto é coisa possível para mostrar que o sistema eleitoral brasileiro é falho. E ninguém consegue. O que há de fundo aí, Paulo, e eu preciso dissecar na fala do presidente algo gravíssimo, né? Ele, numa roubo de... Nossa, é ridículo. Eu tenho uma máquina poderosíssima, mas não vou usar. Já usou, presidente. O senhor é tão canalha que o senhor do Palácio do Planalto fez campanha por uma quantidade sem fins de candidatos pelo Brasil. Houvesse a justiça brasileira fosse mais detentora de coragem, o senhor já teria sido punido por usar a máquina pública para fazer campanha eleitoral. Declarar voto é usar a máquina pública? Posso concluir, Adriles Jorge? Vai lá, querido. Muito obrigado. Se eu tivesse, do meu gabinete de vereador, feito campanha para quem quer que fosse, transmitido uma live de lá, eu seria punido por uso de máquina. Político tem que entender a separação entre lugar público e lugar de campanha. Você queria que ele fosse pra rua fazer campanha? Me permita permitir. Tá bom, vai lá. Termina, Gabriel, e em seguida o Então, Adriles. portanto, o presidente tem uma máquina poderosíssima que não é dele, não. Só essa fala mostra o tanto que ele é ignorante, não respeita a coisa pública. A máquina é do Estado brasileiro e ele está ocupando como inquilino. E se tudo der certo, até 2022. Isso é arroubo de uma pessoa que tem um governo sem rumo. Com o Paulo Guedes, que não sabe onde está e para onde vai, né? Com reformas importantíssimas que não saem da gaveta porque não tem um líder a fim de cuidar do Brasil. Nós temos um presidente que vive de teorias conspiratórias, que é macaquinho de auditório de um presidente demissionário americano, cujas eleições sem fraudes elegeram Biden presidente, e um Brasil que está sozinho no mundo com um louco no picadeiro. Não, peraí. Ô, Gabriel, você queria o quê? Que o presidente manifestasse o seu interesse ou apoio a algum candidato, saísse do Planalto, usar a máquina pública e ficar dentro do Planalto? Isso é ridículo. Não existe uma legislação que diz diretamente que o presidente não pode expressar a sua opinião e a sua vinculação eleitoral. Em relação à desconfiança, a desconfiança é uma base sedimentar da democracia. O presidente tem todo o direito de desconfiar exatamente de um sistema que pode haver ou não fraudes. Ele não desconfiou. Isso não é nunca um motivo para impeachment. A dúvida substancial é algo de legitimação do próprio presidente. Em relação à certeza que vocês têm de que nunca houve fraude no sistema eleitoral brasileiro. Isso é uma suposição
utópica, Não, o senhor tá gente. mentindo aqui no ar. O Isso é uma presidente falou que tem suposição provas. utópica. Adriles, ele falou que tem provas, Que ele Adriles. apresente. Mas ao não apresentar, ele tá cometendo um crime. Isso não é dúvida, não, cara. Isso é babaquice, é Sugeriu crime. dúvidas em relação ao processo eleitoral. Ele não tá é uma manifestação de um presidente. E a manifestação dele em apoio a candidatos é completamente legítima Não, em relação à Adriles, liberdade de tivesse expressão do você presidente. sido aluno de direito, você saberia a diferença entre eu falar acho que o Adriles é ladrão e eu falar tenho provas que o Adriles roubou. São coisas distintas, meu caro. Ele tá caluniando alguém? Ele está indo injuriando contra... alguém? Qual que é o crime Artigo exato que tá 85, inciso 3º. Qual? Ele está indo contra as instituições brasileiras, Não, o não Poder tá. Judiciário Ele tá colocando em e dúvida o as sistema instituições. eleitoral brasileiro. Gabriel, Ele não está colocando Colocar em em dúvida. dúvida é uma Ele está manifestação acusando. legítima de Gabriel e liberdade de Adriles, expressão, Gabriel. por favor, saco, senhores, por Ah, favor, você senhores, fica jogando pedrinha. nós Não, tô teremos jogando. que ir para um rápido intervalo. Jogando pedrinha. Menino nervoso, você é muito nervoso. vendo Daqui a pedrinha. pouquinho a gente volta, daqui a pouquinho a gente volta. Aguenta aí, aguenta aí.